Bom dia, irmãs, graça e paz, tudo bem? Aqui é a Thalita Martins. Nós estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, feriado, e espero que você esteja aí descansando, amém? O corpo e a mente, porque nós precisamos desse tempo. Mas no começo dessa semana, acabamos de sair de um feriadão prolongado de Páscoa, né? Mais especificamente ontem, para nós cristãos, um dia muito importante, né? De relembrar o sacrifício de Jesus. Obviamente nós fazemos isso, ou devemos fazer todo mês, né? Durante a ceia. Mas a Páscoa tem um significado diferente. E eu espero de coração que a Páscoa, né, que você consiga ter esse entendimento real do que é a Páscoa, porque ela é poderosa, né? Ela traz esperança ao nosso coração, porque nem a morte, né, pode vencer o nosso Jesus. Então, quando a palavra diz que não há impossíveis para Deus, é porque de fato não há. E continuando, né, nesse pensamento e falando sobre tudo que Jesus passou ali, né, naqueles dias que antecederam a sua morte, foi o que a Tiara trouxe na semana passada aqui pra gente. E o Senhor falou muito comigo sobre medo, porque Jesus, né, ele era Deus, mas ao mesmo tempo era homem, né, humano, como eu e você. Então, eu acredito que Jesus teve medo, né? Em alguns momentos, a palavra mesmo fala, quando ele sobe o monte, ele vai orar, e do suor do seu rosto, né, caíam gotas de sangue. Então, Jesus teve medo, mas ele sabia que tudo aquilo que ele estava por passar, né, tinha um propósito maior. Mas trazendo um contexto aqui para a nossa realidade, quantas vezes eu e você, né, temos medo? Então, essa semana eu quero trazer aqui para nossa meditação devocional no tema Vença o Medo, amém? Porque muitas vezes nós queremos vencer guerras e dificuldades interiores, né, usando armas erradas. E Deus nos deu uma espada que é poderosa, e nós podemos nos apropriar dela e usá-la. Aliás, devemos usá-la, que é a palavra dele, a Bíblia, né? Que não é um livro comum. Ele tem um conteúdo histórico, profético, é uma história, mas ele mostra ali características, né, do povo ali, antes até mesmo da vinda de Jesus, enfim. Mas ela, novamente, não é um livro qualquer, né? Ela é a palavra de Deus, então ela é viva e eficaz. A Bíblia é a palavra de Deus, e nela existe um poder intrínseco que ninguém, nada pode tirar, o que torna ela diferente, né, de qualquer livro. Ela nos apresenta toda a verdade de Deus, e por isso, quando nós lemos as Escrituras, nós somos transformados, porque nela existe vida. Cada versículo, cada palavra que você lê, o Espírito Santo, ele vem, né, e traz entendimento em nós, porque o Espírito Santo habita em nós, amém? Então, é ele que nos guia por toda a verdade. Então, eu quero te incentivar a olhar para a Bíblia de uma maneira que você nunca olhou, talvez. Crer que nela existe vida em cada versículo que você lê. E se renda mesmo a esse poder, né, da palavra de Deus, porque
Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, ou viva e eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Então, as escrituras, ela nos garante, né, que a palavra de Deus é poderosa, afiada, mais afiada que uma espada, porque ela penetra profundamente na nossa existência, né, entre alma e espírito. Ela tem capacidade de discernir o que vem da nossa alma, que são os sentimentos, e o que vem do espírito, que é o que vem de Cristo. Amém? Que é onde o Espírito Santo de Deus habita. Então, a palavra de Deus é eficaz em nos dar poder para colocar em prática a vida que recebemos de Deus. E essa vida é sem medo. Então, nesses próximos dias, né, depois dessa pequena introdução, eu quero compartilhar com vocês versículos que nos mostram que nós não precisamos viver dominadas pelo medo. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, quero te encorajar a tomar posse dessas verdades por meio da fé, irmãs, porque tudo é por meio da fé. E a palavra de Deus, nós precisamos dela para vencer, né, debaixo da vontade de Jesus. Amém? Então, hoje, falando sobre o medo, eu quero começar compartilhando com você, afirmando que Deus nos deu o Espírito que nos enche de poder. Lá em 2 Timóteo 1:7 diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Nós recebemos vida, a vida do próprio Deus, porque o Espírito Santo, ele não é apenas uma parte de Deus, ou então uma pequena força que vem de Deus. Deus, ele é único, né? O único Deus que se apresenta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eles são um único Deus. Portanto, quando a Bíblia nos diz que recebemos o Espírito Santo, significa que recebemos a plenitude do Senhor em nós. Olha que lindo isso. Essa verdade fica clara quando nós lemos aqui em Colossenses 2:9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Também em Romanos 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. E ainda em Romanos 8:15 diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor ou medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, aqui eu quero te encorajar a tomar posse dessas verdades por meio da fé, que diz que quando o Espírito de Deus habita em nós, nele nós somos livres, nós não temos mais medo. O Senhor nos deu um espírito forte, corajoso, porque vem dele, né? Um espírito que não é de escravidão, para continuar no medo, continuar com temor, mas nós recebemos espírito de filhos, né? Ou então, como aqui no 6, versículo 6 de Romanos 8 diz: porque a inclinação da carne é morte, ou seja, a nossa carne, ela sempre vai tender àquilo que é morte, tender a ter pensamentos de preocupação, de medo, mas o Espírito que vem de Deus, não. Ele inclina para aquilo que é vida, para aquilo que traz vida e paz, né? Então, se você tem sido retida na sua caminhada com Cristo por causa do medo, e aqui eu quero só fazer um parênteses que medo
né? A gente pode definir como preocupação e ansiedade, né? Isso também é um tipo de medo, porque é uma falta de segurança em relação ao futuro, ou seja, um medo de que é algo que você não tem certo, né? De que você não tem o controle, então isso te causa um medo. Então eu quero dizer que você pode se apropriar da verdade, de que o Espírito que você recebeu de Deus não te torna medroso. Pelo contrário, ele te enche de poder, de amor e te torna uma pessoa prudente, que é diferente de medrosa. Amém? Então medite nessa palavra durante todo esse dia, declare essa verdade. Permita que essa palavra, que é viva, poderosa e eficaz, como nós lemos aqui, que ela te encha de coragem para seguir em frente em sua caminhada com Cristo. Amém? E para terminar, eu quero deixar aqui Colossenses 2:9, que diz: pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus, e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Amém? Quero orar com você, feche seus olhos, pare agora um minuto, aquilo que você estiver fazendo, e coloque mesmo, leve seu pensamento ao Senhor, coloca sua vida, o seu coração diante dele. Pai, obrigada por essa manhã, obrigada, Senhor, por ouvirmos a tua voz, Deus, tão clara e audível, falando-nos nesta manhã, Senhor, que em ti nós não precisamos mais ter medo, que nós não somos mais escravos do medo, Senhor. Obrigado porque o Senhor me deu e nos deu um espírito que não nos torna medrosos, mas nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes, ó Deus. Nos ajude a receber a plenitude dessa verdade, Deus, para que nós tenhamos a vida plena, que o Senhor também nos prometeu através da tua palavra e que está disponível, Deus, para cada uma de nós. Nos ajude, por favor, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe o seu dia. Não se esqueça de compartilhar esse devocional.